participar do nosso canal? Mande sua foto, vídeo e participe do Histórias do Rádio através do WhatsApp 859-8762-3259 ou através do e-mail carlospageu@yahoo.com.br. Padaria Najara. Temos pamonha, paulistinha, tapioca, caldo, canja e bolos. Venha tomar o café da manhã na Padaria Najara. Aceitamos encomendas de salgadinhos para aniversário. Padaria Najara, Rua José Menereu 272, Vila Betânia. O telefone 3245-1309. Padaria Najara, o melhor pão da cidade e o tradicional café da manhã. Oliveira Filho. Muito bem, muito bom dia, senhoras e senhores. Como ocorre todos os domingos, aqui estamos para conversar com os senhores, com o programa Histórias do Rádio. Nós vamos ter o Teira, que vai, com o brilho da sua inteligência, vai conversar um pouquinho aqui com os nossos queridos amigos ouvintes. E o Pajeú também, como sempre aqui ao nosso lado, né? Ele é dublê de técnico e jornalista, comunicador, que vai cumprimentar o nosso grande número de ouvintes espalhados aí por todo o Brasil. Pajeú, vamos lá. A vinhetinha do Pajeú, por favor. Carlos Pajeú. É isso aí, meus amigos, estamos aí com mais um Histórias do Rádio, de número 57, 57º programa. É um país que futuramente será um país totalmente diferente, né, Oliveira? Acredito. Aí vamos ver aí como é que a turma vai se haver aí à frente deste imenso país que é o Brasil, né? O país está precisando, gente, de um presidente igual ao que foi eleito, Jair Messias Bolsonaro, não é verdade, Oliveira Filho? É um nome novo, o pessoal está confiando. O homem era militar, viu? Era capitão, é verdade. Da Revolução, né? Mas me parece um cara disposto a governar o país com todos, né? Civis, militares e tal. Vamos acreditar, não é, Pajeú? É verdade, é torcer para que tudo dê certo, né? Ao povo brasileiro, a esperança de que esse país será mudado, se Deus quiser. Deus é mais. Sem dúvida. Mas Oliveira Filho, do programa 57, de número 57, Histórias do Rádio. Hoje quero mandar um abraço todo especial logo no início do nosso programa para o nosso querido Ivan Rabelo. Ivan Rabelo é o proprietário da Padaria Najara. Fica ali em Parangaba, Padaria Najara. Ele também é fazendeiro, é um senhor que gosta de gado, acompanhou os vídeos que eu fiz, que eu produzi, né, da Expo S 2018, 64ª. Então, ao nosso querido Ivan Rabelo, um abraço todo especial do Oliveira Filho, do Pajeú e de todos os amigos, todos os seus clientes, tá beleza? E também aqui do Rodrigo, lá da Fazalto, ele que é também ouvinte aqui do nosso programa, ele e a esposa. E o Igor Computador também na escuta do nosso programa. Maravilha, Igor Computador, beleza, uma maravilha. Igor Computador fica onde, Oliveira? Aqui em Fortaleza? Aqui em Fortaleza. Um abraço, Igor, estamos juntos. Este é Oliveira Filho, Jerônimo, o herói do sertão, é o fraco. Quero mandar um abraço também todo especial para um amigo que faz muito tempo que o Pajeuzinho não vê. É o nosso querido Luciano Filho. Luciano Filho é aquele cidadão, Oliveira Filho, ele é radialista, é locutor, é repórter de pista, trabalhamos juntos muito tempo na Rádio Cidade, então é o criador. Alô, Pajé, ele mexeu, Pajé. Quem é que vem aí, Pajé, pra comandar a jornada, Pajé? Aí eu colocava Vilar Marques, tem rapaz, coisas que a gente não tira do coração. É um grande caráter. Aí entrava o Vilar. Alô, meus amigos, aquele negócio todo. Ele mexeu, Pajé. Então, meu querido Luciano Filho, um abraço, estamos juntos, tá legal? Olha só, Oliveira, hoje, gente, eu vou colocar aqui
de início do nosso programa, Oliveira Filho, esteve aqui, Oliveira Filho, em julho, agora 2018, o nosso querido Talvani Lucato fazendo histórias do rádio com o Oliveira Filho e o Pajeú. Ele veio inclusive de São Luís do Maranhão fazer histórias do rádio. Trouxe a esposa, trouxe as filhas, ficou aqui durante uns 3 dias aqui em Fortaleza. Então é o seguinte, vamos recordar um pouquinho aí o Talvani Lucato e em seguida teremos também uma entrevista com Marco Aurélio. Na época, Marco Aurélio, né, trabalhava na Rádio MEC do Rio de Janeiro, uma homenagem que o Marco Aurélio, certo? Não é Marcos, é Marco mesmo. Marco Aurélio fez ao Maurício Torres, que Deus o tenha, o qual trabalhamos muito tempo juntos na Rádio Globo, né? Então, seguindo, o Maurício Torres na época tinha 19 anos e já era plantonista do Sistema Globo de Rádio, a Rádio Globo AM 1220, que infelizmente acabou. Encerraram-se as transmissões da AM 1220. Mas vamos aí, vamos rever a visita do Talvani Lucato aqui em Fortaleza no Histórias do Rádio. Rever e ouvir, né? Com certeza. Foi gravado também aí para as telonas. Satisfação é minha, boa tarde, bom dia a todos os telespectadores do canal aqui do também. Carlos Pajeú, do amigo Oliveira Filho. É uma satisfação muito grande estar aqui em Fortaleza e tendo a satisfação de conhecê-los pessoalmente. Você que teve uma passagem brilhante no Sistema Globo de Rádio, a Oliveira Filho, um dos grandes nomes do rádio do Brasil. E para mim é uma satisfação, e vamos bater esse papo, vamos falar de história do rádio, que é uma coisa que realmente só nos satisfaz, não só a mim, mas a todos que são os telespectadores deste canal, e também ao amigo Oliveira e o Carlos Pajeú. Que beleza. O Talvani, o início dessa aventura, né, até hoje no rádio. Na verdade, essa história, né, de gostar de rádio, eu já nasci costumo falar que eu nasci um comunicador. Por quê? Desde criança eu gostava de gravar minha própria voz, lendo jornais impressos. Eu queria ser um comunicador, eu nasci com o dom da comunicação. Por quê? Porque eu sempre fui um garoto extrovertido, um garoto que sabia se comunicar, um garoto que, quando na escola, sempre que tinha algumas apresentações para ler alguma coisa, algo, eu sempre me manifestava para ler, não tinha vergonha. Digamos que já era um pequeno orador. Então eu sempre tive essa facilidade de me comunicar com as pessoas. Então isso fez com que eu me desenvolvesse mais com a comunicação. Meu irmão era político lá no Maranhão e sempre tinha acesso às rodas de conversas, aqueles bate-papo com correligionários. E eu tinha também sempre acesso a jornais impressos, revistas, e eu era um devorador dessas notícias, então sempre gostava de ler em voz alta. Então com isso foi desenvolvendo a questão da comunicação e depois o amor pelo veículo, pelo rádio, de ouvir programas de rádios, de gravar minha própria voz, gravava programas de rádio aleatoriamente, gravava por gravar, não tinha nem ideia do que eu ia fazer futuramente com essas gravações. E o que aconteceu? Eu, com o passar do tempo, construí um acervo, né, substancial, um acervo importante em nível local no meu estado e também em nível nacional. Com o quê? Com as gravações que eu gravava lá no passado. E depois eu fui organizando tudo isso e comecei a ter gosto pela coisa e já partir para o profissional. Gravava. Depois que eu terminava de gravar uma fita cassete, um programa de rádio, eu fazia a decupagem deste material. Sei. Como é que era? Citava lá o nome da emissora, o nome do programa, o nome do apresentador, o ano que foi apresentado e sempre colocava assim a pauta do dia. Geralmente esses programas de rádio, principalmente a parte de programas comunitários, que é aquele programa que faz o elo de ligação com o problema do ouvinte lá na sua rua, com buraco, com a falta d'água, a falta de energia, a ligação do ouvinte, né? O elo de ligação do ouvinte com a autoridade responsável por determinado problema que o ouvinte estava passando na sua comunidade. Então, a partir daí eu comecei a ter interesse e ia no estúdio, políticos, secretários, pessoas que de certa forma são conhecidas na nossa cidade no meio a parte artística, a parte política. Então eu me interessei e acabei formando um banco de vozes dessas pessoas. É tanto que quando, infelizmente, um radialista falece, uma pessoa das artes, da cultura, sempre ligam para minha casa. Talvani, você tem a voz de fulano de tal? Então isso
Com o passar do tempo, eu fui também amadurecendo a ideia de criar um programa de rádio onde eu pudesse falar da história do rádio através desses registros sonoros que eu tenho no meu acervo particular. Legal. E o que? Eu criei um programa chamado Memórias do Rádio no Ar. Memórias do Rádio. Que era um programa que eu trazia as vozes desses profissionais, aqueles momentos importantes, tragédias, momentos de futebol, conquistas, né? Na parte do futebol, na parte de tantas coisas ligadas ao dia a dia da cidade, as coisas importantes, enfim, outras coisas. E trazia isso. Aí o camarada ligava para o meu programa: Talvani, você tem aí uma edição do Repórter Esso anunciando o suicídio de Getúlio Vargas no dia 24 de agosto de 1954. Poxa. Aí eu tinha lá o Heron Domingues. Eu já fiz o Repórter Esso em Pernambuco, lá no Rádio Jornal do Comércio. Rádio Jornal do Comércio, tinha uma edição. Saí daqui com Oliveira tem história. Dizia: alô, Repórter Esso, alô. Aí tocava aquela: alô, amigos, boa noite, aqui fala o seu Repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo. E atenção para as notícias. Pá. Alô, Repórter Esso, alô. O último dia de 1968 assinala também o término das transmissões do Repórter Esso no rádio. Fiel ao nosso slogan de testemunho ocular da história, procuramos sempre levar aos lares brasileiros uma resenha dos principais fatos ocorridos no Brasil e no mundo, sempre dentro do espírito de isenção e objetividade que tem norteado a atuação do nosso noticiário. Assim, queremos, em nome do patrocinador deste programa, a Esso Brasileira de Petróleo, agradecer a atenção e o prestígio com que sempre o acompanhou e desejar a todos um feliz ano de 1969, repleto de alegrias e realizações. E atenção, durante 27 anos o Repórter Esso, a testemunha ocular da história, esteve presente aos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo. Entrando no ar pela primeira vez em agosto de 1941, durante os seus primeiros 4 anos de vida, o Repórter Esso foi sempre o primeiro a dar as últimas da Segunda Grande Guerra Mundial. Assim, nesta sua última edição radiofônica, pode o seu Repórter Esso recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. Autêntico recorde de manutenção no ar de um programa noticioso. 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1944, os aliados abrem a segunda frente e desembarcam nas praias da Normandia. 1945, o Repórter Esso começa a transmitir notícias brasileiras e anuncia a deposição de Getúlio Vargas. 1946, o Brasil entra em nova fase política com a promulgação da Constituição de 18 de setembro. 1948, o Partido Comunista do Brasil é colocado fora da lei. O Brasil rompe relações com a União Soviética. 1949, o seu Repórter Esso vai aos Estados Unidos e transmite edições especiais de Nova York e Washington com a visita do presidente Eurico Gaspar Dutra. 1950, os comunistas atravessam o paralelo 38, começa a Guerra da Coreia. 1951, eleito pelo voto direto, Getúlio Vargas volta ao governo. 1953, o armistício de Panmunjom. 1954, suicídio de Getúlio Vargas. 1955, descoberta da vacina antipólio. Deposição de Carlos Duz e Café Filho. 1956, a União Soviética esmaga pela força a rebelião anticomunista na Hungria. 1957, explode a primeira bomba de hidrogênio. 1958, os russos lançam ao espaço o primeiro Sputnik. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1960, o seu Repórter Esso vai a Brasília para transmitir os detalhes da inauguração da nova capital do Brasil. 1961, renuncia Jânio Quadros. 1962, o presidente Kennedy determina o bloqueio aeronaval de Cuba. 1963, assassinado em Dallas, o presidente John Fitzgerald Kennedy.
1964, Revolução Brasileira nas ruas, deposto o senhor João Goulart. 1965, os americanos promovem o primeiro encontro no espaço sideral. 1966, Mao Tse-tung lança sua revolução cultural na China Vermelha. 1967, o Papa Paulo VI divulga sua encíclica Populorum Progressium. 1968, Estados Unidos em foco, assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O Repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso. Maravilha, parabéns. É ótimo. Mas eu Então, estou te vendo aqui, olha, história. recolhendo história do rádio e da televisão. Né? Irineu Machado, da agência Folha de São Paulo. Quer dizer que seu nome já ultrapassou as fronteiras, né? É um trabalho reconhecido, é um trabalho sério. Eu até estava falando em off aqui para o Pajeú, Oliveira, que eu tive uma coisa interessante. Na minha época de garoto, eu tenho 43 anos. Então, na minha época de garoto eu era na década de 80, né? Não existia internet. As informações para você ter eram raras, assim, porque você só tinha acesso à TV, ao rádio e a impressos. E tinha garotos da minha época que não tinham condição, tudo era mais difícil, caro, e nem todo mundo tinha essa facilidade que tem hoje de você ter TV por assinatura, ter internet. Hoje a informação está na palma da tua mão. É verdade. Você só é desinformado se você quiser. Mas naquela época era difícil, não era fácil. Eu era um garoto do interior do Maranhão, Colinas, minha terra natal, a 452 quilômetros de São Luís. Então, como a história que eu falei para vocês antes, do meu irmão, que era político, então ele tinha acesso a revistas semanais, Veja, Isto É. Finais de semana eu ia comprar o jornal Correio Brasiliense, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo. Então eu tinha acesso a essas informações e eu tinha o interesse e a curiosidade de aprender. Quando eu estava vendo um jogo de futebol, que eu olhava lá o anúncio, aquela placa, casas não sei o quê, aí tinha um telefone, eu anotava, no dia seguinte eu ligava para falar que eu olhei aquela publicidade na televisão, no jogo tal. Então eu sempre tive essa curiosidade, né? Legal, e eu cara. causei muito problema para minha família. Qual o tipo de problema? Eu usava muito o telefone. Naquela época você pagava até um tal de pulso excedente. É verdade, pra era usar o caro, telefone. era caríssimo. Isso. Então, eu ligava para as emissoras de rádio para saber a história da rádio, para falar com o comunicador tal. Então, quando vinha a conta telefônica, era um lavrado. Meu irmão ficava desesperado, porque ele que pagava as contas. Eu era criança, eu tinha 12, 13 anos. E nessa brincadeira, eu acabei ligando para a BBC de Londres. Poxa, sem cara. saber falar nada em inglês. Aham. Aí você tinha que ligar para a Embratel do Rio de Janeiro, passava uma série de números e o cara completava a ligação para Londres. Eu sei que a mulher atendeu o Radio BBC, o Radio... Eu não sabia droga nenhuma. O que é Radio, pô? É rádio, né? O Radio BBC. Aí eu lá do lado. Aqui é Talvani Lucado do Maranhão, Talvani Lucado do Maranhão. E o cara, você não sabe falar inglês? Eu não sei falar inglês. A mulher também não sabe falar português. Mas eu consegui fazer isso. Eu sei que... Essa é a história do rádio. Então, quando veio as contas, estava lá Reino Unido. Meu irmão ficou louco. Poxa, E olha, cara, que olha loucura. como é aquela história. Eu tenho um amigo que ele ficou cego aos 26 anos, no ano de 1988. Tinha acabado a faculdade de Direito e infelizmente teve um descolamento de retina e ficou cego. Hoje ele é espírito e tudo. Ele diz o seguinte: Talvani, tudo na vida é um merecimento. Não precisa você nem dizer aquela história que você plantou, aquela história de que você... Merecimento, pode sair tudo errado, mas vai bater nas tuas pernas o que tu quer. Merecimento. Então o que acontece? Falei para vocês da Rádio BBC de Londres. E eu liguei. Pois em 2000 eu enviei uma carta para a BBC falando do meu trabalho e depois de 15, 20 dias a BBC entrou em contato comigo, o serviço brasileiro da BBC, Ana Cavalcante, uma paulista que trabalhou durante muitos anos no sistema BBC de comunicação, ligou para mim. Ela tinha um programa chamado BBC e Você, que era o momento onde o ouvinte se comunicava, participava do programa por telefone. E a BBC ligou para minha casa e me entrevistou. E eu tenho essa entrevista. Cara, poxa. E eu falei dessa história.
Quer dizer, olha como é que é a vida. Isso em 80 e pouco, eu liguei aleatoriamente, só com a loucura de ligar. E depois, em 2000, eu fui entrevistado pela BBC. E falei toda essa história, falei do meu trabalho. E depois me ligou um cara de arquipélago dos Açores, em Portugal, querendo trocar adesivos de rádio, que eu coleciono também adesivos de rádio. Eu tenho mais de 1000 adesivos de rádio de várias partes do mundo. BBC, Deutsche Welle da Alemanha, NHK do Japão, Rádio China Internacional, que todas essas rádios têm ou tiveram serviço brasileiro. Que você participava dos programas, mandando correspondência. É verdade. Saber a cultura, isso é troca de conhecimento. Por isso mesmo você se intitula como uma enciclopédia ambulante dos meios de comunicação. Pois é, então toda essa história, Oliveira, de ter esse elo de ligação com as emissoras e tudo, eu fui juntando informações, eu fui criando bancos de informações e tenho um acervo maravilhoso, com vozes. Sou um programa, eu gravo diariamente a programação das emissoras de rádios de São Luís, principalmente a parte de jornalismo, que você tem a oportunidade de gravar vozes dos profissionais de comunicação, das pessoas da comunidade, enfim. Então é importante demais você fazer isso, porque infelizmente as emissoras de rádios do Brasil, não são todas, mas a maioria não se preocupou em guardar sua própria história. Isso é verdade. Tem comunicadores que já morreram que a voz ninguém tem. Você fica dizendo, não tem um registro sonoro, não tem um registro fotográfico, não tem nada. Mas o rádio empobreceu, né? Eu sou dos tempos das novelas de rádio. Eu fazia papéis dos galãs e tal. E a gente tinha, assim, uma audiência extraordinária. Basta que se diga que eu saía, às vezes, que não o meu personagem não entrava na novela, eu saía nas ruas ouvindo nas lojas e tal, as novelas. E desapareceu assim, sem mais, sem menos. É aquela história do... Tem muita gente trabalhando no capítulo. E aquela história também do tal do bolo publicitário. Infelizmente, hoje o comunicador que estudou para ser comunicador, o cara que tem o dom da comunicação, ele não apenas vai se preocupar em fazer o seu programa, ele tem que se preocupar em vender para poder levar publicidade para o programa dele, para aumentar um pouquinho o salário dele. E às o cara vezes estudou para ser comunicador, não para ser vendedor. Exatamente, inclusive, vale a pena salientar, às vezes tem que vender e aquele dinheiro que ele ganha daquele comercial, daquele patrocínio, não é nem para ele nem para a família. Simplesmente é para pagar, muitas das vezes, a emissora. São os horários arrendados. Os horários arrendados. E antigamente não havia, né? Perfeitamente. Era a valorização do profissional. Do profissional. Hoje, muitas das vezes, tem muitas pessoas que são diretores de rádios, que são donos de rádios, mas eles não têm aquela história de ser um radiodifusor, um cara que entende de rádio, um cara que ouve a rádio dele, que se preocupa o conteúdo que está sendo apresentado na rádio dele. Muitas das vezes o cara chega aqui e diz, eu quero arrendar um horário, quanto é? 2.000. Ele não quer nem saber qual o conteúdo que o camarada vai apresentar na rádio dele. E às vezes assim, o cara não é nem radialista, né? E já é verdade. Falando bobagens, falando errado. Claro. Inclusive o sindicato deveria ver mais esse lado, né? Ô Talvani, mas me diga uma coisa, quantas emissoras você já visitou? Você tem ideia mais ou menos assim de quantas emissoras em todo o Brasil você já chegou assim e tal? Você tocou num assunto muito interessante. No ano 2000, eu coloquei uma ideia na minha cabeça de sair visitando as principais emissoras de rádios do Brasil, das capitais do Brasil. Certo. Eu tracei um plano. Eu falei, eu vou escrever um livro. Até hoje ninguém nunca fez isso, de sair da sua casa e visitar com a sua família as principais emissoras de rádios das capitais do Brasil. Eu e minha família já fizemos 10 capitais e uma cidade que não é capital. Então, durante todo esse tempo, desde 2000, a gente está na estrada. Então, nós fizemos 111 emissoras de rádios. 111 emissoras de rádios visitadas. Poxa. Visitamos Belo Horizonte, São Paulo, todas as capitais do Nordeste, todas as 9 capitais nós fizemos, Belém, região norte. Então, a minha ideia é fazer todas as capitais do Brasil. O Distrito Federal, enfim, são 26 capitais e o Distrito Federal. Então a ideia, sem patrocínio, sem apoio de ninguém, e ninguém nunca abraçou o projeto, mas eu tô aí na luta. Por quê? Porque eu tenho perseverança, acredito no que eu faço
E assim, quando você acredita, é aquela história que o camarada diz, os sonhos nunca envelhecem. Então é um sonho que eu tenho desde criança. Quer dizer, para mim você não tem a ideia da satisfação que eu tenho de sair da minha cidade, visitar emissoras de rádios que eu ouvi quando criança. Eu imaginava, será que um dia eu vou conhecer a Rádio Sociedade da Bahia, a Rádio Assunção de Fortaleza, Rádio e Assunção assim de Fortaleza. sucessivamente. Inclusive, gente, o Talvani é um cara que, inclusive, banca tudo, não tem um patrocínio. E olha, não é barato. Ele chega em cada cidade, ele tem um taxista, né, Talvani? Fica em hotel também. Fica em hotel. Inclusive, ele viaja com as 2 filhas e a esposa. Você, por gentileza, mostrar aqui, só para documentar bem rapidinho aqui, ó. Essa aqui, Giovana, Esse por é gentileza. Giovana. O pessoal faz o trabalho Pode de vir assessoria. também aqui para mostrar aqui a esposa também e tal. A Giovana. Essa é a Giovana. Pronto. Agora, atualmente, aqui em Fortaleza, vocês estão hospedados aonde? Onde aqui? Estamos no Ponta Mar. Ponta Mar Hotel, aqui na Praia de Iracema, pertinho da Rádio isso, Assunção. isso. Deveria a rádio ter um patrocínio, né, para pelo menos diminuir o custo, né, o Talvani? Nunca tivemos. E olha que nosso trabalho é reconhecido na nossa cidade. Eu estou desempregado há 1 ano. 1 ano e 2 meses, 3 meses. Certo. Mas infelizmente, apesar de que a gente é referência, temos uma boa conduta na nossa cidade, não somos desagregadores. Porque quando você diz assim, eu estou desempregado há tanto tempo, mas por que ele está desempregado? Com toda essa infraestrutura, com todo esse trabalho reconhecido, infelizmente tem esse problema. Estou desempregado, tem todo esse trabalho, mas a gente está na luta, acreditando sempre que um dia as coisas vão melhorar e que a gente continue. Eu acho que a importância maior, a recompensa maior é fazer o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo a minha parte, que é recolhendo a história, guardando a históa de um veículo, de um povo, de um estado e de um país. Com certeza. O resto é consequência. Inclusive o governo, né, lá de São Luís do Maranhão, né, deveria ver isso com mais carinho, né, os governantes, né. Além disso, Pagil, são 3 projetos. Eu tenho esse acervo na minha casa, o acervo Talvani Lucato. A minha ideia é colocar isso à disposição das pessoas que gostam de rádios, os alunos de comunicação, os pesquisadores têm acesso, porque informação você não pode guardar para si. Conhecimento você tem que passar para as pessoas. Então a ideia era fazer o Museu da Imagem do Som em São Luís com esse acervo particular. Tem um outro projeto que é o programa de rádio, onde você torna público o trabalho do acervo com as gravações. E tem as exposições de rádios que eu faço todos os anos em São Luís. Eu levo a minha exposição para o shopping center, eu não cobro nada para a pessoa ter acesso. Certo. Então, mas para isso você tem que ter um patrocínio, tem que ter um apoio das pessoas. Já teve muitas empresas que já ajudaram no patrocínio das exposições. Porque tem um custo, você tem que levar no caminhão. Eu tenho mais de 62 aparelhos de rádios valvulados, transistorizados, rádio de galena, televisões a válvula e televisões transistorizadas de todos os modelos. São mais de 27 televisões antigas. Eu levo os discos. Todo esse acervo você tem em sua residência em São Luís do Maranhão. Quer dizer que você é realmente um radialista de fato e de direito, né? E preocupado na preservação e na valorização qual a desse análise veículo. que você faria do rádio de ontem, digamos de 15 anos atrás? Porque eu estou vendo que o rádio está empobrecendo culturalmente. E olha que não era para ser assim. Não era. Porque a internet, ela veio agregar mais valor ao rádio. Porque com a internet, muitas das vezes, tem programas que não tem produtor. E você vai ali buscando uma informação. É interessante sempre trazer uma pessoa para você entrevistar, trazer um profissional da medicina. Tem mulheres que não têm informação sobre a sua saúde. Ter essa coisa de você. O rádio é para isso. É entretenimento, é informação. Então, assim, claro que o rádio lá, bem atrás, era um rádio, eu acho, na minha opinião, de repente pode algum telespectador achar que eu esteja errado, mas eu respeito a opinião de todos. Mas o rádio de antigamente, ele era mais criativo. E seletivo, né? É verdade. Isso, perfeitamente. O profissional, me parece que era mais profissional. Hoje, é aquela coisa, muitas das vezes você tem todas essas informações, mas tem muita gente falando asneira no rádio, não respeita o ouvinte, falando palavrão. E tem gente que acha maravilhoso isso. O rádio não é, entendeu? Então, aí fica sempre como o patinho feio da história. O bolo publicitário
toda a fatia maior é pro rádio, pra televisão. Nada contra a televisão, eu também gosto de televisão. Mas o rádio sempre foi aquele pedacinho de bolo, 5%, 2%, 3%. E a gente não pode deixar de valorizar este veículo. É um veículo de comunicação estrondoso. Hoje tem lugares, infelizmente, tem lugares que a televisão não chega. Né? Tem lugares que... Mas com o advento desses aplicativos, que eu acho também uma coisa maravilhosa. Se fala muito em migração. Eu não sou nada contra a migração. Hoje você vai em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar, até índio usa aplicativo. Até índio tem Sky. É porque o então tem muita gente que é contra. Não, tem aquele gente, cidadão, né? o Aquele cidadão lá, o senhor lá da beira do açude, né? Ele não tem acesso, pega um celular desse aqui, ele não sabe nem para onde vai. Mas é aquela história, as coisas vão mudando. Com certeza, mudando, tem que ser aceito. As coisas vão mudando e a gente também tem que se aperfeiçoar a isso. Verdade, a gente não pode achar, hoje em dia, quem é que vai usar videocassete? Ninguém quer usar videocassete, tudo é DVD, hoje é pendrive, o cara quem é que vai usar uma fita cassete e não toca a fita de carro? O cara pega um pendrive, coloca 1000 músicas, vai no Japão e volta. Bem rapidinho aqui, antes que eu esqueça, estávamos até conversando aqui, Oliveira Filho, antes da entrevista, antes de você chegar, eu falando do museu, que eu achei incrível, da rádio lá de Mossoró, Rio Grande do Norte, né? A difusora lá de Mossoró, Rio Grande do Norte, o Maurício, inclusive, é presidente do sindicato lá de Mossoró, Rio Grande do Norte. Eu estava falando para ele que lá existe uma sala imensa, uma sala maravilhosa, com equipamentos, o primeiro equipamento que a rádio teve. Por exemplo, o primeiro transmissor está lá, o segundo transmissor, o terceiro, o microfone, o primeiro microfone, as mesas de áudio. Tá entendendo? Talvani, com o advento de outros meios de comunicação, você acha que o rádio foi se refugiar na cozinha ou o rádio ainda é o primeiro comunicador? Não, o rádio ainda é uma potência. Esse veículo ele tem que ser mais valorizado. Ele tem uma importância muito grande na sociedade brasileira. E tem aquela história que eu falei anteriormente aqui. Muitas das vezes o camarada tem um problema na sua comunidade e usa o veículo, o rádio, para poder resolver o seu problema lá, de uma luz elétrica, de um buraco, de um vazamento da companhia de águas e esgotos da sua cidade. Então o rádio, eu vejo assim, é um prestador de serviços. Hora do rancho, hora do trânsito. É verdade. Quer dizer, um programa de rádio serviço para informar, para te orientar no trânsito, qual a via melhor para você pegar, qual a avenida, qual a rua, qual o trajeto melhor para você chegar ao seu destino. Então isso é importante, é o trabalho do rádio. Isso aí não tem nada que vai substituir. E lá no interior, eles usam as emissoras para dar informar onde é que tem aquilo para vender, onde não tem, o que está funcionando, que não... O rádio é insuperável. Prestação de serviço. Insuperável. Prestação de serviço. E notícia, né? Você quer saber informação, você está no trânsito, você vai, quero ouvir rádio, então vou ouvir informação, quero ouvir notícia, como é que está a questão do trânsito, amanhã é feriado, quais os locais que vão abrir. Então tudo isso é informação e o rádio não tem nada a dever a nenhum outro veículo de comunicação. Ele é um veículo há muito tempo que sempre vai estar na vanguarda. E com a internet veio, agora sim, você tem que saber usar a internet. Com certeza. Para agregar valores ao veículo rádio. Com certeza. Agora, Talvani, esse programa está sendo exibido no YouTube, né? Nosso canal Carlos Pajeú, o qual você acompanha, tal. Eu peço assim agora a você, Talvani, para a pessoa, o amigo aqui está vendo esse programa, quer patrocinar o Talvani, gente, olha, seria uma coisa justa, não é verdade, Oliveira? Quer patrocinar o Talvani, que mora em São Luís do Maranhão, está aqui em Fortaleza fazendo agora, neste momento, Histórias do Rádio. Para a pessoa entrar em contato com você, assim, querendo lhe patrocinar, né? Como é que a pessoa deve fazer, o Talvani? É só entrar em contato, 98 é o DDD, lá do estado do Maranhão, 8606-2431, 8606-2431, o DDD 98, código diário 98. E você, eu lembro que eu entrei em contato contigo há muito tempo. Foi. Eu até falei assim, poxa, como você chegou à Rádio Globo? Quer dizer, para nós nordestinos, você ter a proeza, né, que
Lá de Cajazeiras. Cajazeiras, rapaz, Paraíba. interior da Eu batia Paraíba. tijolo para meu pai, Pois na é, você olaria do chegar meu ao pai. Sistema Globo de Rádio. Me diga uma coisa, Talvani, tem assim... Eu gosto é do Me Diga Uma Coisa. Eu observei em todos os programas. Me diga uma coisa. Me diga vamos uma lá. coisa, é o ditado nordestino, né? Nós somos nordestinos. Um abraço assim para uma pessoa distante, já que você está aí para todo o planeta, uma pessoa distante e tal. Olha, uma pessoa especial. Eu fiz muitos amigos no rádio, não só do Maranhão. E você vai compartilhar, né, Brasil, com grandes amigos, né? Primeiramente, eu gostaria de mandar um abraço para os meus ouvintes. Legal. Os ouvintes Maravilha. do Memórias do Rádio no Ar, que conviveram comigo durante 12 anos, ouvindo a minha voz, ouvindo as informações que eu repassei através de um microfone potente de rádio. Poxa. Que é o microfone da Rádio Mirante. Então, o ouvinte é a meta principal de todo o nosso trabalho. Então, um abraço especial a todos os ouvintes do Memórias do Rádio no Ar, que estão órfãos, porque o programa não está no ar. Não está no ar. E em especial para eles. Mas eu queria também mandar um abraço. Um dos abraços principais que eu quero mandar é pro meu amigo Marco Aurélio. Não o conheço pessoalmente, só por telefone, mas o Marco Aurélio foi uma pessoa fundamental no meu trabalho. Por quê? Ele divulga o meu trabalho. Divulgou anteriormente na Rádio Globo, no seu programa Quintal da Globo, me deu a oportunidade para eu falar do meu trabalho, divulgou o nome Talvani Lucato lá fora. Então, depois das aparições durante 7 meses na Rádio Globo do Rio de Janeiro, através do seu programa, foi muito bom para mim, só veio a acrescentar valores ao meu trabalho, e eu queria agradecer principalmente o Marco Aurélio, que hoje está na Rádio MEC do Rio de Janeiro, que também me deu a oportunidade lá. O rádio faz história. Nós contaremos com a participação de Talvani Lucato. Numa prática de conteúdo colaborativo, ele trará para nós algumas das importantes histórias, das relevantes histórias do rádio do Brasil. Talvani Lucato participa diretamente de São Luís do Maranhão. Ele é radialista da Rádio Mirante, ele é pesquisador da história do rádio no Brasil. Talvani, é uma honra contar com a sua participação como colaborador desse quadro. Bom dia, Talvani. Bom dia, Marco Aurélio, bom dia a todos os ouvintes da MEC AM. Satisfação muito grande voltar a falar com um amigo. Ô, Talvani, a alegria é minha, e eu queria que a gente começasse hoje com uma homenagem muito especial ao Maurício Torres. E você tem um áudio que provavelmente nem os arquivos das emissoras têm, das emissoras aí no caso do Sistema Globo de Rádio, que era onde o Maurício trabalhava na época desse áudio. É um áudio de 1990, quando ele ainda tinha 19 anos. Não é isso, Talvani? É verdade, 14 de novembro de 1990 foi uma partida transmitida do Campeonato Brasileiro daquele ano, onde se enfrentaram o Bragantino e Vasco da Gama. O Bragantino acabou ganhando de 1-0 com gol de Gil Baiano, e a narração é de José Carlos Araújo, o repórter João Grandão. Enfim, vamos trazer esse momento onde o Maurício Torres estava como plantonista, o plantão esportivo naquela partida, no dia 14 de novembro de 1990. Falando em 14, Maurício Tomé Torres, esse era o nome completo, nasceu em 14 de fevereiro de 1971 em São Paulo, o que mostra mais uma vez aquilo que eu sempre falo aqui, né? Luiz Mendes era gaúcho, do Alcei Camargo paulista, o Francisco Carioca, apesar do sobrenome Carioca, que não era apelido, era sobrenome mineiro. O Rio de Janeiro sempre acolheu vozes e sotaques e estilos de diferentes lugares do Brasil. O ouvinte carioca e as rádios cariocas nunca foram xenófobos. E eu não estou dizendo só do Rio, não. O Brasil inteiro tem isso. Em São Paulo se criaram e ganharam fama comunicadores como Paulo Lopes, Paulo Barbosa, o próprio João Grandão que você citou, o João Ferreira. Então não tem essa de que ouvinte do Rio não gosta de locutor de São Paulo, ouvinte de São Paulo não gosta do Rio. Depende, se a pessoa sabe falar com diferentes lugares, sabe se aproximar, porque também tem gente que não sabe se aproximar do outro lugar. E o Maurício não só soube se aproximar, como conquistou o público do Rio de Janeiro rapidamente. Então, Talvani, vamos relembrar esse jogo do Campeonato Brasileiro de 1990. Qual foi a data mesmo do jogo, Talvani? 14 de novembro de 1990. É isso, 1990 era uma transmissão da Rádio Globo, José Carlos Araújo narrando, Washington Rodrigues nos comentários, João Ferreira nas reportagens, o Sérgio Américo, que atualmente está na Rádio Tupi, era o repórter que fazia nesse dia a cobertura das eleições no Botafogo. Enfim,
Time reunido e o Maurício era plantão esportivo, dava os resultados dos outros jogos com apenas 19 anos. É nossa homenagem para o querido Maurício Torres aqui no Rádio Faz História. Pique da Globo, daqui a pouquinho também volta uma bolinha. O Washington Rodrigues batendo pra gente, que viu no primeiro tempo de Bragantino, um gol de Gil Baiano na cobrança de falta. Vasco da Gama 0. O Bragantino ainda perdeu uma penalidade máxima e vai chutou pra fora. Eu vou girando o placar da Globo, Maurício Torres. Nas Laranjeiras, primeiro tempo, Fluminense e São José empatando em 0-0. Também primeiro tempo no Beira-Rio, 0-0 entre Internacional de Porto Alegre e Portuguesa de Desportos. Na Fonte Nova, primeiro tempo, Vitória e Náutico empatando em 1-1 para o Vitória. Júnior aos 8 minutos, empatando para o Náutico, Bizu aos 12. A bola rolou hoje também pelo Campeonato Português, a 12ª rodada. O Sporting perdeu seu primeiro ponto em 12 jogos, empatou em 2-2 fora de casa diante do Chaves. O Benfica também fora de casa venceu o Braga por 3-1. Os demais resultados: Boa Vista 2, Farense 0, Belenenses 2, Salgueiro 0, Estrela Amadora 1, Penafiel 0, Nacional 2, Gil Vicente 1, Setúbal Beira-Mar 1-1, Famalicão 1, Marítimo 0. Estão jogando, terminando o jogo agora, União da Madeira e Guimarães, Tirsense e Futebol Clube do Porto. Na liderança do Campeonato Português, o Sporting de Lisboa com 23 pontos ganhos, informando Refrigeração Cascadura em novo ritmo de venda. Depois do Futebol Show, você não pode perder o panorama esportivo com Gilson Ricardo. E ainda amanhã, às 4 da tarde, diretamente da Gávea, Flamengo e Inter de Limeira, com bom de bola Edson Maura, palinha do Sérgio Noronha e os trevidantes da jogada. E da Vila Belmiro, Santos e Botafogo, com Dom Alcei Bueno de Camargo. O Dodô é da Globo, a palinha do... Eu deixei correr um pouquinho mais para vocês perceberem um pouco qual equipe que trabalhava nessa época na emissora, né? Zé Carlos Araújo, Edson Mauro, Dom Alcei, Luiz Mendes, Sérgio Noronha, Washington Rodrigues, Gilson Ricardo, na cobertura da eleição do Botafogo estava o Sérgio Américo, e no meio de tantas feras, tanta gente conhecida, o Maurício Torres, que era um garoto com 19 anos, começando na profissão, Talvani. É o programa Memórias do Rádio no Ar, onde a gente traz a história do rádio através de registros sonoros capitaneados lá no acervo Talvani Lucato. É um acervo que a gente tem desde criança, que a gente mantém guardando gravações, não só em nível local, mas também em nível nacional, e a gente guarda isso há muito tempo, desde criança, e colocamos isso à disposição dos ouvintes. Muito obrigado, Talvani. Talvani Lucato, radialista e pesquisador de história do rádio. O rádio faz história. Mas vamos dar o pinote? Vamos lá, está na hora, né? Carlos Pajéu. Mas desde já eu quero agradecer a sua receptividade, o seu convite com o amigo Oliveira. Nosso querido Para mim Oliveira foi uma Filho. satisfação muito grande estar aqui com vocês. E fico feliz por ter nos recebido todos nós. E agradecer pela oportunidade de poder falar um pouquinho do que a gente sabe, do que a gente conhece e falar um pouquinho também do nosso trabalho. Quer participar do nosso canal? Mande sua foto, vídeo e participe do Histórias do Rádio através do WhatsApp 859-8762-3259 ou através do e-mail carlospageu@yahoo.com.br. Beleza, Oliveira Filho, olha só, está aqui no Histórias do Rádio o nosso querido Cláudio Teran. Ixi, rapaz, Cláudio Teran, gente, Cláudio Teran, grande radialista, um dos melhores do Brasil. mais uma vez aqui no Histórias do Rádio. Que satisfação, bom dia. Bom dia, Pajéu, bom dia, Oliveira Filho. Eu acho sempre bom estar aqui com vocês, né? Porque o Domingo Total começa mais cedo, né? Quando eu estou aqui nos momentos do rádio aqui com vocês, 1 hora antes do Domingo Total. Então, bom dia a todos, um bom dia Bagé, né? Bom dia minha mãe, que a minha mãe acorda cedo e escuta vocês, escuta o Oliveira Filho, é fã do Pajéu também. E tem produções do Laboratório do Pajé lá em Bagé, né? Discos e tudo mais, DVDs e outras coisas que foram produzidas aqui. Então, a todos um bom dia e obrigado pelo convite de estar aqui nesse momento. Teran, o que você... Tá todo mundo perguntando aí, os próprios radialistas, essa migração de que se fala, né, do rádio e tal... Como é que se dará e qual a sua opinião sobre isso, sobre essa nova etapa do rádio? Meu caro Oliveira Filho, a minha visão é a seguinte, eu sou uma pessoa contemporânea, né?
tento ser, né? Procuro estar sintonizado com a modernidade. Então, por esse ângulo, eu sou totalmente favorável à migração do AM para o FM, embora não ache que seja a melhor solução. O que eu lamento é que tenham deixado sucatear o rádio AM em termos tecnológicos, em termos de transmissão, né? Porque esse sistema de transmissão do rádio AM, ele é muito antiquado realmente, ou seja, ele vem do tempo da transmissão de longa distância da telefonia, e isso nunca foi atualizado porque também não se imaginava que nós teríamos a era digital que temos hoje, quer dizer, faltou este planejamento. Portanto, hoje, com a era da internet que temos, né, com a comunicação em alta velocidade através das vias digitais, das linhas digitais, não faz mais sentido aqueles paquidermes das emissoras de AM, com aqueles transmissores como, por exemplo, o da Globo do Rio de Janeiro, de 600 kW, uma coisa que não faz mais sentido. A amplitude modulada nesse aspecto perde força, apesar de todo o seu charme, de toda a sua história, de todos os rádios antigos dos quais eu sou colecionador, mas a gente não pode deixar de curvar-se e abrir passagem para a modernidade. Eu só lamento que tenha sido da forma como foi. A lei também diz, amigo ouvinte de rádio, que não precisava nem precisa extinguir o rádio AM. O problema é que as emissoras de rádio, assim como a imprensa de maneira geral, sempre tem muita dificuldade financeira para se manter. Então, os grandes conglomerados, como é o caso, por exemplo, do Sistema Globo, ele entregou a Rádio Globo AM e a Rádio CBN AM de São Paulo e do Rio de Janeiro, devolveram as concessões ao Ministério das Comunicações para ficar operando somente em FM e através das mídias digitais, pelas possibilidades de interação que elas oferecem. Por outro lado, eu fico com uma preocupação, né? O Brasil é tão desigual que como é que vai ficar aquele ouvinte que só tem um radinho, que não sintoniza a internet? Claro que esse mundo também está em extinção. O tempo vai se encarregar de colocar todo mundo conectado no planeta. E o rádio AM vai acabar ficando como uma grande saudade, principalmente quando a gente vê os receptores parados e sem funcionar. Meu posicionamento: a emissora que puder resistir mantendo sua emissora de AM deveria manter, até quando fosse possível. Por outro lado, sou favorável que a tecnologia avance cada vez mais. Nós temos que ter um rádio sintonizado com os novos tempos. Não podemos viver do passado, porque a vida é para frente. Oliveira Filho. Sim, eu nem sabia, soube agora, que a primeira-dama, futura primeira-dama, que é cearense, filha de cearenses, né? E ela se considera cearense também, com certeza, conforme ela própria disse, né? E eu gostaria que o Teran pudesse aí dizer que nós temos lá como que uma representante do nosso estado lá no ponto mais alto da administração do Brasil, porque ela é casada com o futuro presidente do Brasil, ainda não assumiu, vai assumir, não é? É verdade, dia 1º, se Deus quiser. E o que é que você nos diz, Outeira? Pois é, meu caro Oliveira, e temos uma primeira-dama com DNA cearense, né? Porque a esposa do Jair Bolsonaro, o pai dela, é nascido no município de Crateús, aqui no estado do Ceará, e ela e a família têm vários parentes e aderentes que continuam vivendo lá em Crateús. E o próprio Bolsonaro já veio aqui algumas vezes, várias vezes, e foi direto a Crateús para o convívio lá com a família da primeira-dama do Brasil. A vitória dele, Oliveira, foi uma vitória legítima, foi uma vitória no voto e foi uma vitória somente possível pela democracia. Chamou-se tanto o Bolsonaro de ditador, fascista, estuprador, misógino, pelas declarações toscas que ele deu, e essas declarações não se apagam, algumas delas foram inclusive declarações equivocadas e irresponsáveis, mas o Bolsonaro, olha só, um capitão reformado do Exército, com um general de vice, ele só se tornou presidente da República no regime democrático. Porque eu sou do tempo, Oliveira, assim como você e o Pajeú também são, do tempo da ditadura militar, em que os militares que nós vimos presidentes, nenhum foi eleito pelo voto do povo, porque na ditadura não tinha urna, não tinha voto. Então vamos lá, o general Figueiredo, Ernesto Geisel, Emílio Garrastazu Médici, Costa e Silva, o cearense Castelo Branco chegaram à presidência no arbítrio. Bolsonaro não. Bolsonaro submeteu-se ao voto popular e a maioria do eleitorado votou democraticamente no capitão reformado do Exército. Mais democracia do que isso no Brasil não há.
Lamentei o tanto que o PT assustou a população com a possibilidade de uma ditadura caso o Bolsonaro vencesse as eleições, porque isso não ia acontecer, como não vai acontecer. O Bolsonaro tem prometido que vai cumprir a Constituição e não tem saída. O Bolsonaro precisa cumprir a Constituição como uma obrigação democrática. O Bolsonaro tem que governar procurando apresentar novas ideias ao país e submeter essas ideias ao Congresso. Cabe ao Bolsonaro cumprir principalmente uma coisa: leve em conta o que a maioria do eleitor disse e decidiu ao votar em você, presidente. Pediu mudanças no país. Em 2002 foi assim. Quando o Lula venceu as eleições, o recado que o Lula talvez não tenha compreendido bem até hoje foi que naquela época o eleitor disse: mude as coisas. Tem coisas no Brasil que precisam ser revistas e modificadas. Hoje, repetiu-se a história. O eleitor do Bolsonaro não é ditador, nem direitista, nem misógino, nem estuprador, nem coisa nenhuma. Ele quer que o Bolsonaro mude as coisas. Estou gostando de algumas medidas que ele já anunciou e que pretende tomar. O Bolsonaro tem como missão reformar a Previdência, porque a Previdência precisa de reforma. A reforma não é ideológica não, viu, amigo ouvinte de rádio? Ela é uma reforma que tem que ser feita, senão quebra. E aí ninguém se aposenta, nem pobre, nem rico, nem remediado, nem servidor público, nem servidor privado. Tem que reformar. E nós temos que ter um debate mais honesto no Brasil. O presidente Bolsonaro precisa ter grandeza e compreensão dessa necessidade. Nós tivemos uma campanha eleitoral muito suja, muito pouco propositiva. Tomara, portanto, que ele acerte. Eu estou do lado do país, portanto, estou torcendo a favor do vitorioso. E fosse quem fosse o vitorioso, eu estaria aqui nesse microfone da Assunção, como faço todos os dias, com o mesmo discurso, ou seja, nós temos que torcer a favor do Brasil. Outra coisa que eu recomendo nesse momento é que a gente pare de apostar no caos, né? Porque a gente pega o Facebook ali, a timeline, e como você vê gente apostando que vai dar errado. Mas como é que eu posso apostar que vai dar errado ou torcer contra se eu nem testei ainda a ideia? Então temos que esperar para ver o que vai acontecer. Volto a insistir, o Bolsonaro vai ser um democrata e tem que ser um democrata porque foi eleito pela democracia e não tem saída a não ser pelo regime democrático. E a democracia prevê oposição, situação, contraditório, freios e contrapesos para que o país avance. Estou torcendo a favor. Ô Cláudio Teran, eu assisti a primeira entrevista da primeira-dama, a Michele Bolsonaro, e em seguida veio a esperança, porque é o seguinte: eu tenho um garoto surdo e mudo, é o Charles Albuquerque. Esse garoto mora em Cajazeiras, Paraíba. Então é o seguinte, ela falou dos surdos e os mudos. Ela falou que vai dar atenção total a essas pessoas que são surdas e mudas. Em seguida veio a esperança de uma cirurgia auditiva. É a esperança para surdos e mudos. E eu acho super interessante ela se dedicar a essas pessoas que são surdas e mudas. Quero aproveitar para saudar o Charles Albuquerque, né? Na hora de dar essa resposta, né? E dizer que ele, que tem o problema da surdez e que por serem surdos acabam sendo naturalmente mudos, que essas pessoas têm uma esperança, porque a primeira-dama, Michele Bolsonaro, tem ligações e atuação nessa área. Nós precisamos muito que os deficientes, os que têm problemas motores, os que têm problemas mentais, os que têm, por exemplo, um segmento que é muito importante de um cuidado especial no Brasil, aqueles que são autistas, né? Nós precisamos de um atendimento diferenciado de verdade e melhor dentro da rede pública para essas pessoas. E a primeira-dama Michele Bolsonaro tem uma pequena atuação, e essa atuação vai se ampliar, porque ela já atua nesses segmentos hoje. E eu digo pequena atuação porque ela não é primeira-dama constituída. Ocupando o cargo de primeira-dama, ela vai ampliar essa possibilidade de se colocar para a sociedade, e nós esperamos que ela ofereça um trabalho nessa direção, né? Nós precisamos, por exemplo, que o surdo-mudo tenha condições em relação à estrutura física dos prédios, à estrutura de capacidade de comunicação em toda parte, o acesso à educação, o acesso à boa qualidade do serviço público de saúde,
saúde, um atendimento de melhor qualidade, porque o surdo-mudo, assim como outros segmentos que têm problema de deficiência motora, de deficiência de toda a ordem, precisam de mais atenção do poder público, porque não é só eles que sofrem, as famílias também, justamente pela dificuldade muitas vezes de não conseguir o atendimento que eles precisam receber. Então eu peço, né, aqui, não vou nem dizer que peço, porque quem sou eu para pedir, né, mas eu espero, e essa é a palavra correta, meu amigo Pajeú, meu amigo Oliveira Filho, pedir, né, torcer de que ela possa fazer alguma coisa, até pela experiência que ela já tem nesse setor, que ela coloque um pouco mais de humanidade nesse atendimento. Isso já vai fazer uma grande diferença. Muito obrigado, Teran, gente boa, não é? Quero agradecer mais uma vez o convite de estar aqui, né? Eu adoro participar desse programa, né? Segunda vez, tomara que venham outras no futuro, né? Mas é muito bom estar aqui com você, Oliveira Filho, que eu considero um professor, né? O Pajeú, que é uma referência, né, na sonoplastia e agora no audiovisual também. Tanto é que, além de eu estar falando no rádio aqui, vocês estão ouvindo minha voz. Quem quiser depois conferir a minha beleza física indiscutível, né? Quem quiser fazer um comparativo do Cláudio Teran com o Brad Pitt, com o Tom Cruise, né? Ou com o Roquinho aqui da rádio, poderá fazê-lo, né? Bastando ir para o canal do Carlos Pajeú. Lá no canal do Pajeú no YouTube é sensacional, porque todas as entrevistas que foram feitas aqui são filmadas e são colocadas lá. Então você tem o áudio e tem o vídeo, né? Tem uma gravação que eu fiz no passado, tá lá. Tem, por exemplo, gravações históricas, né? Você pode ver, por exemplo, lá no canal do Pajeú, uma entrevista com o querido, saudoso Almino Menezes, né? Que foi um professor para mim, e uma das últimas entrevistas que ele concedeu foi justamente nesse espaço aqui. Falou aqui na rádio e falou depois, a voz dele, a imagem dele, inesquecível pra gente guardar, tá lá nessa entrevista em que ele participa ao lado também do querido amigo Dr. Heleno Lopes. Então, o canal do Pajeú hoje é uma prova da modernidade do rádio, ou seja, o Pajeú transforma esse canal numa espécie de rádio com imagens. Então peço muito a atenção dos senhores e das senhoras para acompanhar o canal do Pajeú. Você está sem fazer nada? Vai lá, canal do Pajeú, aí você vai começar o que tem de vídeo legal para você assistir lá, inclusive do Cláudio Teran. E eu volto a dizer, né? Você vai poder fazer o comparativo, né? É o Marlon Brando? Não, é o Cláudio Teran, né? Só é parecido. Bom, eu quero me despedir de todos, agradecer o carinho da participação aqui, dizer também que meu coração não se cansa de ter esperança, de um dia ter tudo o que quer, né? A gente tem que lutar e temos que torcer também. O brasileiro, 60% do povo brasileiro fez uma opção: colocar na presidência Jair Messias Bolsonaro. O que me resta enquanto cidadão, enquanto homem de comentário político diário no rádio? Torcer a favor e ao mesmo tempo fiscalizar. É nosso papel, gostando ou não do presidente, fiscalizá-lo. Quem votou nele consciente, esse é que tem que fiscalizar, para que ele não descumpra, nem, vamos dizer assim, discrepe das promessas que ele fez. Nós, cidadãos, temos que aprender a cada eleição uma coisa: não podemos nos apaixonar por políticos, nem por partidos. Essas pessoas, eles têm poder delegado para nos representar. Então nós temos que fiscalizá-los. Por mais que a gente simpatize com o político, ache que ele é gente boa e que ele é bem intencionado, vamos lembrar, ele está comandando o que é nosso, o nosso país, o nosso estado, o nosso município. Então não nos cabe fazer, vamos dizer assim, ululâncias, né? Ficar colocando aquela pessoa como se fosse Deus, como se estivesse acima do bem e do mal. Não, pelo contrário, nós temos que fiscalizá-lo, cobrá-lo o tempo todo. E temos que lembrar também uma coisa, hein? Tudo o que um bom político fizer pelo país, pelo município ou pelo estado é obrigação, hein, pessoal? Não é favor. Sabe por quê? Porque o dinheiro do bem que é feito é nosso, é dinheiro dos nossos impostos. Isso não quer dizer que a gente deva ser ingrato. A gente reconhece votando, mas favor nós não devemos, porque o dinheiro é nosso e nós elegemos qualquer um, do presidente ao prefeito da menor cidade do país, para que ele promova o bem comum. É o que está escrito na Constituição Federal. Abraço a todos e essa é a mensagem que eu deixo para os ouvintes. Vamos dar o pinote, né, Oliveira? Um abraço a todos. Até domingo, se Deus quiser. Vamos nós, Oliveira? Vamos. Muito obrigado, muito bom dia e até domingo, hein? Deus seja louvado. Para sempre. Amém.